Tudo funcionando. Começamos agora para valer. Aquilo ali era só um teste. Ver se a Carol tá online, ver se ela vai aparecer aí. Dá uns minutinhos para começar. Beleza? Bora, Carol, vou te convidar, viu? Olá, boa Opa! noite. Boa noite, Carol. Vamos lá Tudo bem? começar? Tudo Tô, ten- tranquilo? tô tentando colocar aqui no tripé. Mas Tá acho que funcionando o áudio? O áudio tá legal? tá. Você tá me ouvindo bem? Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Então vamos lá começar. Já tem gente aí. Oi, Kelly entrou Kelly. aí. Seja muito bem-vinda, Kelly. Vamos falar hoje sobre como perder o medo, perder a vergonha de produzir conteúdo em vídeo para o Instagram. Quem Isso. está começando a produzir conteúdo no Instagram, quem pretende produzir conteúdo no Instagram, mas tem essa trava de produzir o conteúdo em vídeo, essa live aqui a gente vai tentar destravar a pessoa, tentar mostrar que existe caminhos para começar a produzir esse conteúdo, que é importante para quem está começando, principalmente, é muito importante fazer esse conteúdo em vídeo. A gente já percebe que existe as pessoas que a gente mais se conecta por aqui, as pessoas que a gente mais tem vontade de consumir o conteúdo, são aquelas que aparecem em vídeo, que dão suas opiniões e que estão sempre produzindo esse conteúdo dessa forma mais próxima, tem mais proximidade com as pessoas. Então É eu isso convidei a mesmo. Carol para participar dessa live, porque ela produz conteúdo já há um tempo, ela tem um produto e eu tenho certeza que ela consegue se comunicar muito melhor com as pessoas através do vídeo e até se torna algo mais que conecta mais com as pessoas. É isso mesmo. A gente queria começar aqui falando do motivo, né? Por que que cada um acha que deve produzir conteúdo no Instagram, fazer vídeo, mostrar a própria cara. Não é só por ter um produto ou por querer vender alguma coisa, eu acho, né? Eu acho que quando a gente tem um motivo, quando a gente tem uma razão que vai além de aparecer, que é mais forte do que só aparecer, a gente consegue trilhar um caminho, fazer uma caminhada até chegar o momento em que a gente consegue colocar a cara, né? Dar a cara aqui na telinha do Instagram, ou do Facebook, ou do que quer que seja, ou até mesmo do YouTube, né? Exato, exato. Essa questão do motivo, ela é muito real, assim. Eu já pedi para te contar como foi que tu começou a produzir esse conteúdo em vídeo, mas aí eu já adianto logo um pouco que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não tive tanta dificuldade, porque eu já sou um pouco mais extrovertido. Mas tem algumas pessoas que são um pouco mais introvertidas, mas nem por isso eu deixei de procurar qual era o meu motivo ali, o meu porquê, porque eu estava fazendo aquilo, porque se a gente não começar por esse motivo, é bem provável que a gente perca força no decorrer do processo, porque isso aqui é trabalhoso. Aparecer aqui tem um pouco de trabalho, dá um pouco de medo mesmo no começo, e esse motivo, não só para começar, mas para continuar, ele é muito importante. E Sem até motivo é estava muito falando. fácil desistir, né? Sem ter um Exatamente, motivo é muito exatamente. fácil. A gente, quando começa a produzir conteúdo em vídeo, é um hábito novo que a gente está trazendo para a nossa vida aqui. E é difícil tu manter hábitos se tu não tiver um motivo muito forte. Então, eu até trouxe aqui uma teoria de um livro que eu li recentemente, que é do Simon Sinek, que é o Comece pelo Seu Porquê. Esse livro ele é muito bom, principalmente para as pessoas que estão começando um projeto novo aqui na internet, porque ele te mostra que a gente geralmente começa pelo local errado. Eu até trouxe aqui, anotei, que o Simon Sinek ele cria uma teoria do Golden Circle, que é o círculo dourado. Ele diz o seguinte: existem 3 círculos quando a gente vai começar um projeto, seja uma empresa ou produção de conteúdo, no caso que a gente está falando aqui.
No círculo exterior ali, tem o quê? O que tu vai fazer? O que tu pretende fazer? Que o nosso caso é produzir conteúdo. No círculo um pouco mais interno, no segundo círculo, tem o como eu vou fazer. Que é qual é a minha estratégia para fazer o que eu pretendo começar. E o círculo interno, o mais profundo, é o porquê. Por que eu vou fazer isso aqui? E a gente tem uma tendência de começar pelo círculo mais externo, que é o que eu vou fazer. Depois a gente vai para o como eu vou fazer e a gente não se preocupa, na maioria das vezes, em entender o porquê daquilo. É verdade. Eu Certo? até ano passado eu não fazia story, eu não gravava nada não colocava a minha cara, eu não conseguia pegar o celular e colocar e falar com o celular, eu não conseguia falar com o computador, eu não conseguia. E aí eu fui traçando essa caminhada, eu fiz de uma forma até devagar, não foi muito rápido. Eu li o livro do Viktor Frankl, que chama Em Busca de Sentido. É um livro muito bom, eu sempre indico para o pessoal que me segue aqui no Instagram, sempre indico ele, porque você ler esse livro é quase como se fosse uma terapia. Você entender como que ter um sentido na vida, que é o título do livro, né, pode te impulsionar para lugares inimagináveis. O autor do livro, ele era um psiquiatra que ficou preso no campo de concentração lá em Auschwitz. E ele jamais se entregou moralmente, espiritualmente falando. Ele era um cara que dentro do campo de concentração levantava o moral das pessoas lá. Não deixava as pessoas desistirem, porque muitas pessoas morriam porque desistiam mesmo, porque é duro, né, você tá no campo de concentração. E aí, depois que ele voltou do campo de concentração, nesse campo ele perdeu um livro dele, ele tinha um manuscrito do livro dele, e tomaram isso dele, ele teve que refazer todo o trabalho. E aí, quando ele voltou do campo de concentração, ele sobreviveu. E aí ele tem uma obra vasta, muito rica, ele viveu até uma idade avançada, eu não sei nem quantos anos, mas ele viveu bastante. E contribuiu muito com o mundo da gente hoje. Assim, hoje é uma obra super atual. E ele diz que quem tem um porquê aguenta qualquer como. Então, eu imagino que a gente esteja falando aqui, Jones, para pessoas que têm um motivo para quererem superar esse medo, né? Que a gente pega tudo e coloca na caixinha do medo, como se tudo fosse medo, mas nem tudo é medo. As pessoas que estão nos ouvindo, elas certamente têm um motivo para quererem superar isso. Elas têm um motivo para dedicar uma hora do tempo delas para tentar entender por que elas têm esse medo e de que forma elas podem superar isso, né? Então, isso eu acho que é o primeiro passo. Tentar entender e colocar, às vezes até colocar no papel, escrever como se fosse um diário mesmo. Se eu tenho um motivo, isso é apenas um como, é apenas um caminho, é apenas uma ferramenta. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um fim, buraco negro que vai te engolir, não é esse monstro que a gente às vezes imagina, né? Depois que eu entendi que eu tinha um porquê, depois que eu entendi que eu queria fazer algo com isso era apenas uma ferramenta, eu comecei a traçar metas. E às vezes eu demorei 3 dias para gravar um vídeo que ia só o áudio, era só a minha voz. Mas eu falei, eu vou gravar. E aí eu gravei, e aos poucos eu fui gravando. E aí eu queria falar para você, assim, algumas ideias que eu tenho, que você deve ter também, dos motivos, né, que eu fui encontrando no meio do caminho. Como eu falei, não foi um caminho que eu superei, eu ainda acho que eu ainda tenho muito a melhorar, eu acho que eu ainda tenho mais naturalidade para ter, às vezes eu gaguejo ainda, às vezes eu me perco um pouco no que eu tô falando, mas eu já consigo entrar numa live aqui com você, conversar e sorrir, sabe? Isso foi um grande avanço na minha vida. Então, eu até anotei aqui alguns motivos que podem levar a gente a ter esse tipo de bloqueio. Beleza, então vamos conversar sobre eles aí. Vamos conversar sobre eles aí. Uma coisa que... É uma desconstrução mesmo. Antes da gente começar, eu até queria acrescentar um ponto na questão do porquê.
é que, dando um exemplo prático, que eu quando comecei a produzir conteúdo em vídeo, foi porque eu queria ter mais clientes, eu achava que era porque eu queria ter mais clientes para o meu escritório de advocacia. Mas na verdade não era só porque eu queria ter mais clientes, eu queria ser reconhecido na minha área, eu queria construir uma carreira, então esse era o meu motivo mais forte, é porque eu queria construir uma carreira, eu queria ali trilhar um caminho que fosse bem sucedido minimamente na minha carreira, e eu estava começando e eu percebi que produzir conteúdo na internet seria um diferencial para mim naquele momento. Então, toda vez que eu ia gravar um vídeo, eu pensava nesse meu motivo. Eu digo, cara, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, eu quero ter clientes entrando no meu escritório e eu sei que isso vai me ajudar. Então, eu comecei a produzir conteúdo e foi muito rápido assim o retorno das pessoas vindo me procurar para tirar dúvidas a respeito do que eu falava sobre o direito. E isso eu só consegui fazer porque eu já sabia qual era a minha motivação. E me ajudou porque poucas pessoas estavam tendo coragem de vir gravar. E é engraçado, porque hoje a internet é uma realidade de expansão da tua mensagem, seja ela qualquer que seja ela para conseguir, para fins profissionais ou não. Mas quando tu entra aqui e começa a falar, expande, as coisas se expandem muito rápido. Mas as pessoas ainda não estão fazendo o conteúdo como elas deveriam fazer. Né, fazendo de verdade é um meio mesmo poderoso, assim. Né? É muito poderoso e é um oceano de possibilidades, porque muita gente não se deu conta ainda e aqueles que se deram conta ainda não conseguiram produzir o conteúdo em vídeo. E o conteúdo até escrito também, é incrível como isso está acontecendo ainda. O que eu identifiquei lá atrás, no ano passado ainda, de uma coisa que me bloqueava. O medo do julgamento. Não só do julgamento alheio, mas do meu próprio julgamento. Às vezes a gente cria uma imagem, né, na nossa cabeça, ou de alguma outra pessoa que a gente faz essa pessoa um monstro, que ela vai achar ruim, ou vai achar feio, ou vai ter até gente que fala assim, virou blogueirinha, né? Eu sempre digo que se ninguém te chamou de blogueirinha, tu tá no caminho errado. Tem que ser logo chamado de blogueirinha no começo, que é pra saber se tu tá no caminho certo. Ninguém chama de blogueirinha. Eu ainda não fui chamada. Deu um sinal que tu demorou pra começar. Mas eu espero por esse dia. E tem também o medo do próprio julgamento, né? Esse é o mais doído, esse é o mais doloroso. A gente é nosso pior inimigo mesmo, muitas vezes. Falou aqui, ele não tem o nome dele aqui, é um fortuito direito. Enfim, eu consegui identificar algumas formas de resolver isso. A primeira forma que eu vi uma pessoa falando na época na internet, que a gente pode fazer vídeo e configurar os stories aqui nas configurações para bloquear certas pessoas delas assistirem a gente. Não bloqueia a pessoa no Instagram inteiro, mas bloqueia que ela assista os stories. E aí eu pensei muito sobre isso e pra mim não ia resolver. Não ia resolver. Eu criei um bloqueio no Instagram ali e eu percebi que isso não era a solução pra mim, mas pode ser a solução pra alguém aqui que tá nos assistindo. É uma boa estratégia, porque sempre tem alguém lá no teu Instagram, sempre tem uma pessoa no teu Instagram que tu não gostaria que ela visse tu começando a produzir conteúdo assim do zero, começando ainda gaguejando, sempre tem aquelas pessoas que a gente tem mais receio de ver. E no meu caso, eu não pensava em uma pessoa específica, né? Eu pensava no geral. Por isso que pra mim isso não ia resolver. Você tá me escutando? Tô ouvindo. Parece que ficou... tá. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar um Instagram novo. Do zero. Aí, pra não dizer que era do zero, eu pedi pra minha mãe e pra minha irmã me seguirem. Eu falei assim, gente, me segue aqui só pra não ter 0 seguidores. Mas eu não criei um Instagram com nome comercial, com nome genérico. Eu criei um Instagram com o meu nome, como se fosse pessoal. Mas é um Instagram comercial, que é esse do qual eu tô fazendo a live aqui agora. Sim. Que é comercial desde o primeiro dia. Eu também fiz esse caminho. Eu não avisei ninguém.
Eu só falei com a minha mãe e com a minha irmã, não avisei ninguém, não fui lá para os meus amigos para falar assim, gente, vem me seguir, me acompanha aqui. Não fiz isso. Aí eu falei, eu pensei comigo, né? Quem vier me seguir aqui já vem sabendo que aqui é comercial, que aqui eu falo de trabalho, aqui eu produzo conteúdo e ninguém pode meter o bedelho. Por quê? O que estava acontecendo no meu outro Instagram? Tinha gente que estava metendo bedelho, mas assim, por quê? Porque as pessoas não estavam entendendo o que eu estava fazendo. Aí tinha gente que falava assim, nossa, a Carol tá escrevendo demais, a Carol tá falando demais, sabe? Não me chamaram de blogueirinha, mas não estavam entendendo o que eu estava fazendo. E aí eu falei assim, sim. Essas pessoas que estão aqui, eu tinha mais ou menos 1.200 seguidores, eu falei assim, gente, essas pessoas que estão aqui, eu tô usando esse Instagram só pelos seguidores, porque não é o meu público-alvo. Eles não É a questão são... É a questão das métricas de vaidade que a gente sempre, que as pessoas sempre falam, né? A gente não quer começar do zero, a gente quer ter visualizações, a gente quer ter seguidores. Às vezes aqueles seguidores não são qualificados, porque não são pessoas que se interessam. E é muito melhor tu fazer um conteúdo para 10 pessoas que se interessam do que tu fazer para 1.000 que não estão nem aí com a tua mensagem, né? Era nesse ponto que eu ia chegar. É muito melhor você falar para 10 pessoas, que são aquelas pessoas que vão te ouvir avidamente pelo seu conhecimento. Por quê? Porque são pessoas que querem absorver aquilo que você tem para passar, do que falar para 1.200 pessoas que estão ali, gente, o que ela tá falando que eu não tô nem entendendo? Sabe? Porque eram pessoas da minha convivência da minha família. São interesses muito variados, né? E assim, acaba que se você fala para 50 pessoas que são seu público-alvo, você tem muito mais retorno de pessoas falando que você está ajudando, que estão gostando, que fazem perguntas, do que falar para 1.200 pessoas que não estão entendendo nada. Então, para mim, foi uma solução maravilhosa. Criei um Instagram novo, coloquei a minha foto, uma foto um pouco mais formal, porque eu sou advogada, né? E me é meio que da profissão, assim, essa formalidade. E mantive o meu outro Instagram. O meu outro Instagram continua lá. Eu arquivei os posts que eu tinha feito lá. E hoje eu uso ele para falar das minhas questões pessoais, assim, uma besteira ou outra, um meme ou outro. E a minha atividade principal tá aqui. Isso me desbloqueou, assim, digamos que 60%. Por quê? Porque aí eu vou desconstruir o que aconteceu dentro de mim. Quando eu comecei a falar nesse Instagram aqui, na minha cabeça, eu não estava visualizando quem estava me vendo. Eu não estava pensando assim, talvez... Vou dar um exemplo que nem é real, assim, que eu não tenho muito primo. Mas digamos assim, talvez a minha prima tá vendo, talvez o meu tio tá vendo, sabe? O que ele tá pensando? Sente mais liberdade, né? Não aconteceu. E de fato, ninguém aqui nesse Instagram veio me questionar o que eu tava fazendo. Nunca teve essa confusão aqui. O que é importante é a intenção que a pessoa te segue é muito mais importante do que a pessoa em si, do que o número de seguidor em si. Se ele chegou com a intenção para ouvir sobre direito, para ouvir sobre contratos no teu caso, é muito bom que ele fique por essa intenção. E quando tu estava falando sobre ficar fechadinho ali, ter mais liberdade para falar, tem uma analogia que eu acho muito bacana de fazer, que é usar o teu perfil novo como se fosse aquela garagem de testes, que tu vai fazer testes ali. Também. Geralmente, nos Estados Unidos tem essa cultura das empresas que nascem numa garagem, né, e tal. Então, é legal fazer essa analogia de usar o teu perfil novo como se fosse uma garagem de teste. Ali tu vai testar a linguagem, tu vai testar os teus stories, como tu faz stories, os teus posts, tu testa, se tu não gostar, tu apaga, faz de novo, tu testa a identidade visual. Mas o mais importante de tudo numa estratégia dessa de construir a tua garagem é que tu pode gravar os teus vídeos ali e ir se adaptando a essa nova realidade, essa nova possibilidade de gravar os vídeos ali sem ninguém tá te vendo, tá num lugar seguro, tá num lugar quentinho ali. E quando os seguidores começarem a chegar, tu já tá mais adaptado, já tá mais livre, já tá mais solto. Eu acho muito interessante isso. Esses dois motivos são que eu indico para as pessoas criarem perfil do zero. Primeiro,
as pessoas que vão chegar ali vão chegar com intenção, e o segundo, tu tem uma garagem de testes, um laboratório ali, onde tu treina o que tu vai fazer É igual pra você sempre andar de nele. bicicleta com a rodinha do lado, né? Já andando com a rodinha, às vezes dá uma tropeçada ali, né? Até conseguir andar sem a rodinha e ir sozinho aí numa pista enorme, fazer uma trilha. Perfeito. O projeto bicicleta com rodinha. Quando for fazer, é o projeto bicicleta com rodinha. Aí, ó, a Nilda disse que já foi chamada de blogueirinha, Nilda. Você tá no caminho certo. Eu ainda não fui tá no chamada, caminho não. certo. Não foi a Nilda, não. Foi a Kelly. Foi a Kelly. Desculpa. Kelly, errado. tem que ser chamada de blogueirinha. Quando for chamada de blogueirinha, agora eu vou te chamar de blogueirinha, Carol. Já no teu direct eu vou te chamar de blogueirinha, que é pra te... Pra eu dizer que vem na vida. Pra te ter certeza que tu tá no caminho certo. Cara, é muito massa tu chegar nessas etapas e passar cada uma delas. É muito bom tu fazer isso. E, inclusive, tu documentar isso no teu perfil, porque é bom tu olhar pra trás depois e ver, olha como eu comecei aqui. Olha o que eu fazia, olha como eu falava, olha como eu tô bem hoje. É muito bacana tu começar num lugar desse. Eu tenho um vídeo que eu fiz em dezembro do ano passado, ainda no meu outro perfil, que eu fiz, acho que 3 stories, assim, só mostrando, porque eu queria muito falar aquilo, e eu tinha como meta fazer algum vídeo que eu aparecesse de alguma forma. Eu falei assim, vou fazer só com a minha voz. Eu demorei 3 dias para conseguir gravar o vídeo. Mas, enfim, o importante é que hoje eu consegui. Aí... outra estratégia também para a gente destravar de fazer live ou fazer Instagram, stories ou qualquer outra coisa. Pedir ajuda. Pedir ajuda, não cai a mão, não cai a boca. E ainda destrava. Peça ajuda. A minha primeira live eu fiz com um colega do curso que a gente faz. Eu nunca tinha feito live e eu ficava assim, gente, eu preciso fazer uma live. Aí eu chamei ele lá, a gente, então vamos fazer. O importante é fazer. Não precisa ser a melhor live do universo, não precisa ser o conteúdo mais inesquecível do mundo. A primeira live é para fazer. Para você ver como é, porque às vezes a gente fica nervoso, fica tenso, né? Pode ser que trave. Enfim, a primeira live que eu fiz, que também foi com um amigo, a minha imagem travou. Quando começou a live, a minha foto ficou travada e o áudio estava saindo. Imagina, a primeira live começou assim, toda errada. Quando eu entrei, eu comecei a falar, aí ele falou, olha, tua imagem travou aí, será que tem algum problema? Aí eu, não, vamos seguir. Eu falei a live toda com a minha foto travada, com a cara meio torta assim, e o áudio saindo. Mas eu fiz porque eu queria destravar, eu queria sair, eu queria dar a largada. E se jogar. Porque depois que tu dá a largada, parece que tudo começa a ficar mais leve. Então, eu já fiz uma live que travou e a minha imagem estava saindo, mas o som não, porque eu estava com outro celular e meu celular já estava meio antigo. Que hoje em dia celular dura um ano, né? Aí só saía a minha imagem. Aí eu fiz a live, continuei a live, porque a gente já tinha saído, já tinha voltado e travou de novo. O meu colega que estava fazendo a live comigo ficou 20 minutos falando sozinho. Mas assim, o importante é que eu tinha de fazer, né? Tinha de destravar. Isso. E até uma coisa que eu ouvi de um cara que o nome é Jerônimo Temer, não sei se tu segue Jerônimo Temer, que é um coach e tal. Pô, muito fera. E ele disse uma vez assim, se o teu primeiro vídeo for muito bom, é porque tu começou tarde demais. O teu primeiro vídeo tem que ser ruim. O teu primeiro conteúdo, ele precisa ser ruim, pra te olhar pra trás e dizer, bom, eu comecei. Eu simplesmente fui lá e fiz a parada, mesmo não sendo o melhor conteúdo que eu poderia fazer. E é isso sobre o vídeo, é muito também... eu olho pro meu primeiro vídeo que eu fiz lá no tempo que eu comecei a advogar, e é muito escuro, a tela tá muito escura, não tinha iluminação no negócio. Eu tenho meu primeiro vídeo aqui, só que tá na câmera aqui, ó, tá no cartão, eu preciso baixar. Meu primeiro vídeo tá aqui. A minha voz, é até interessante postar, dar uma reposta lá, recordar de ver, faz um TBT com ele aí.
E assim, eu olho hoje e digo, cara, eu tive coragem, eu me sinto bem por ter tido coragem. E aquele medo que eu tinha lá no começo de alguém julgar, eu perdi ele, não existe mais. Então, para quem quer começar e tem esse problema do perfeccionismo, de parecer muito bem logo no É isso que eu ia começo, falar, tem o perfeccionismo também, né? Às vezes a gente isso, fica esse é querendo, um. tem que estar pronto, tem que estar ótimo, tem que estar com uma iluminação maravilhosa, eu não posso gaguejar, eu não posso ter nenhum vício de linguagem, né? Se eu falar aí já acabou, tem que apagar, não posso fazer, né? O perfeccionismo, principalmente para os melancólicos aqui que estão nos assistindo, eles vão entender melhor. Os melancólicos são muito perfeccionistas. Ele às vezes é até uma preguiça. A gente fala, depois eu faço. Às vezes a gente acha que é perfeccionismo, mas é preguiça. A gente cria desculpas para não fazer. Quando eu comprar o tripé, eu faço. Quando eu Tipo tiver uma isso. ring light, até hoje eu não tenho. Quando, sei lá, quando eu conseguir dar uma palestra de 3 horas, eu faço um story, sabe? São desculpas que a gente vai se contando. E aí, mais uma vez, a gente tem que entender o que nos leva a travar e tentar superar isso, principalmente se a gente tiver um motivo maior. Ó, a Daniela disse que ela tem vários primeiros vídeos não postados aí. A Dani é melancólica. Precisa postar, a gente precisa fazer um vídeo ruim. O conselho que eu dou para quem está começando, faça um vídeo ruim e poste. Porque se você for esperar a qualidade fica boa, essa ideia nunca vai sair do papel. Aí eu tenho um outro argumento. Melancólica, eu falei, eu sei que você é melancólica. Hashtag melancólica. Aí eu tenho outro argumento. Para os perfeccionistas, poste agora o quanto antes. Por quê? Porque não vai ter feedback falando que tá ruim. O feedback falando que tá ruim, que você tá colheira, que seu cabelo tá bagunçado, esse tipo de feedback vai vir quando a gente tiver 50 mil seguidores, 10 mil seguidores ou 100 mil seguidores. Enquanto a gente tem poucos seguidores aqui, as pessoas não fazem esse tipo de feedback, porque elas sabem que a gente está começando. Então, se a gente esperar ter 10 mil seguidores para fazer isso, para fazer um vídeo ruim, aí vai ser pior do que fazer agora. Geralmente tu vai ser criticado quando tiver muito bom, porque as pessoas que não têm coragem de fazer vão sempre julgar aqueles que tiveram coragem. Então, quando tiver muito bom é que vão vir os feedbacks negativos, vão vir as pessoas vão começar a tacar as pedras. Porque tá muito bom o conteúdo. Se tá muito bom o conteúdo, a pessoa se incomoda e aí ela precisa, gera um desconforto. Exteriorizar o incômodo dela de alguma forma. Aí como que ela exterioriza? Ela exterioriza falando, você tá com muita olheira. Você tá com vício de linguagem. Querendo te colocar para baixo de alguma forma, para se sentir bem, exatamente, né? Pelo menos por um momento. Porque isso acontece muito. O descontentamento ela tem que colocar para fora de alguma forma. Então a melhor hora de fazer um vídeo ruim é agora. A melhor hora de gaguejar é agora. Enquanto a gente está aqui nadando no rasinho. Enquanto a gente está aqui andando de bicicleta de rodinha. Não deixa para depois, porque o perfeccionismo, ele tá enganando a gente, achando que quando for perfeito, que nunca vai ser, a gente não vai ter crítica, ou a gente vai ter uma aceitação muito grande, ou se a gente tem um produto, o produto vai vender muito mais. E isso é mentira. Isso é uma mentira que a nossa cabeça criou, ou que nos contaram, que às vezes a gente acredita, mas é mentira. Então a gente tem que desconstruir essas mentiras que a gente conta para superá-las. Porque, na verdade, para dar o primeiro passo. Para dar o primeiro passo. Porque uma coisa que é muito claro para mim hoje, que não era antigamente, é que o perfeccionismo ele é inimigo do progresso. Ele é inimigo do progresso, porque é como se tu quisesse desenhar um círculo e aí tu falha, aí tu volta de novo para desenhar outro e tu falha. E se tu não for perfeccionista, tu faz um círculo com uma tacada só. Então, o perfeccionismo ele é inimigo do teu progresso. Se tu não tá fazendo por algum detalhezinho que seja banal, é bem provável que tu demore muito tempo para conquistar ou para fazer, para construir alguma coisa no teu perfil. E por isso é engraçado. Quando a gente quando a gente coloca para rodar uma ideia nova de negócio, existe a ideia do mínimo produto viável.
É o Minimum Viable Product, que é um conceito que veio do Vale do Silício, que consiste em... é um conceito das startups, né? Que criam ideias disruptivas, ideias novas de alguma coisa que não existe. Então, eles precisam fazer o mínimo, que é o quê? Empregar o mínimo de esforço, o mínimo de mão de obra e o mínimo de dinheiro possível para criar um produto e ver se ele é viável. Porque se coloca o máximo e vê que ele não é viável, o desperdício é enorme. Minha mulher que tá falando que excelente é inimigo do bom, e é mesmo. Perfeito. E ainda tem uma outra questão. Hoje a gente vê muitas pessoas frustradas com os cursos que fizeram, ou então frustradas por terem tentado um negócio que não deu certo, porque elas não validaram a ideia delas. Então, às vezes, tu acha que tu quer fazer uma coisa porque tu ama fazer aquilo, mas na verdade é só um fetiche ou uma fuga de algo que é muito burocrático. Então, quando tu tem a vontade de gravar, produzir conteúdo na internet, é bom que tu comece a produzir logo para validar se realmente é aquilo que tu quer. Para tu não ficar 2, 3 anos ali tentando, vendo se é isso que tu quer, te atrasando, e quando tu começa a botar a mão na massa, tu vê que não, realmente não era isso que eu queria. Isso acontece muito nas faculdades hoje. As pessoas passam 5, 6 anos ali dentro, não validam, não vão para o campo, isso aconteceu comigo também, não vão para o campo, não testam, não estagiam, não trabalham na área. Quando elas saem e vão para o campo, elas veem, pô, isso aqui não era bem o que eu imaginava que fosse. Então, produzir conteúdo tem muito a ver com isso, com desse mínimo produto viável. É tu testar logo, errar, é a questão de errar barato e errar rápido. Né? Então, eu vejo que gravar vídeo tem muito disso. E o dinheiro tá ali rodando, né? Tá saindo dinheiro, né? Se você tem um negócio, tem dinheiro rodando ali, né? E você precisa colocar dinheiro para tirar dinheiro. E tem tempo também, né? Que vale mais que dinheiro. Pois é. Se você tem dinheiro rodando ali, quanto mais rápido e mais barato for o erro, melhor é para os negócios. Mais saúde a empresa vai ter, né? Então é muito importante a gente errar rápido e errar barato. Para ter progresso, É, perfeito. E aí, um outro ponto aqui que eu também acho interessante sobre o medo do julgamento. É que muitas vezes é só o teu ego dizendo que tu é bom demais para parecer daquele jeito. Aí sabe? E eu tinha muito isso. Eu tinha muito. Gente aqui. Você nem avisou que ia doer, mas doeu. Olha, esse é um problema que eu tinha e por isso eu consigo ver ele, visualizar ele. Eu achava, não, eu falo bem, então eu não posso aparecer lá com a câmera toda escura, com o áudio todo ruim. Eu ficava contando essas histórias pra mim, que eu achava que eu era bom demais no que eu fazia. E quando eu percebi, eu digo, cara, quer saber? Quando eu li esse livro aqui, que eu trouxe para mostrar pro pessoal, O Ego é o Seu Inimigo, não sei se você já leu ele. Ryan Holiday, ele é ótimo. Ryan Holiday. Cara, esse livro aqui, ele acaba com todas as desculpas que tu conta, com todos o teu excesso de ego. E ele faz teus projetos andarem, porque te mostra uma coisa que geralmente ninguém te conta, ninguém conversa contigo sobre isso. Então, quando tu lê um livro desse, que vai lá na ferida, lá onde dói tu consegue destravar. E eu levei muitos tapas na cara aqui, ó. Muitos tapas na cara com esse livro aqui. Toda segunda e eu indico muito para as pessoas. Caixinha no meu Instagram de desenvolvimento pessoal. Porque o pessoal gosta, eu gosto também, adoro falar sobre isso. Mas como não é o meu foco, eu resolvi falar sobre isso só uma vez na semana. E lá na segunda-feira a gente fala sobre ego, sobre temperamento, sobre como a gente pode se superar, sobre autoconhecimento. É extremamente importante. Eu falei que doeu, por quê? Porque quando o nosso ego não está controlado, esse tipo de coisa dói ouvir. Dói ouvir que você não está fazendo, não é porque você é muito bom. É porque você se acha muito bom. São coisas diferentes. Exatamente. E isso é um problema que a maioria de nós tem, só que a gente não consegue perceber. Porque a gente todo mundo tem ego, né? Todo mundo tem. A gente tem que saber dosar e quanto que a gente alimenta ele, né? Para que ele não... E é uma coisa que a gente não costuma discutir sobre essas coisas.
os teus amigos, eles sempre validam aquilo que tu quer que eles validem. Eles dificilmente vai chegar alguém e discutir sobre isso. Cara, tu não acha que tu tá te achando demais sobre isso aí? Eu falo com os E meus a amigos. gente, e a gente tem muito essa questão de não debater sobre esses assuntos, sobre o seu porquê, que a gente já falou aqui, sobre o ego, que a gente já falou aqui. E quando a gente não conversa sobre essas coisas, a gente acaba achando que o problema é outro. Timidez também. Timidez. Esse não foi o problema que eu tive. Timidez não foi o problema que eu tive. Mas muita gente acha que tem. Porque acha que tá todo mundo olhando para ele, né? Que tá todo mundo observando ele, atento a ele, que ele é o centro das atenções. Como que a gente combate a timidez? Entendendo que ninguém tá nem aí pra gente. A gente vai errar, alguém vai zombar e daqui 5 minutos as pessoas já esqueceram. E vida que segue. Vamos fazer uma Perfeito. live, Ana, vamos fazer. Cara, isso é muito real, assim, a gente acha que todo mundo tá com os holofotes estão virados pra gente, os olhos estão virados pra gente, mas a real é que cada um tá resolvendo o seu ali, ninguém tá nem aí se tu vai errar, se tu vai falar, se tu não vai falar bem, se tu vai falar bem. São pouquíssimas pessoas que vão se importar com isso, né? E quem vai se importar mais é você mesmo, porque as pessoas estão resolvendo os seus problemas e você deveria estar resolvendo o seu, mas acha que elas estão ali pronto para te julgar, armadas para te julgar. Aí a gente tem que parar de pensar na gente e pensar no outro. E o que eu quero dizer com isso? Parar de pensar assim, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão me analisando. Isso é até um egoísmo, né? De achar que o mundo está girando ao seu redor. E transmutar esse pensamento para pensar assim, deixa eu pensar no outro. O que eu posso fazer pelo outro? Como eu posso contribuir com o outro? Como eu posso servir o outro? Isso até ajuda a gente a amadurecer. Então eu paro de pensar que meu cabelo tá bagunçado, ou hoje eu tô colheira, ou a minha câmera é ruim. A minha câmera é ruim, minha iluminação tá ruim, minha câmera tá torta aqui, porque meu tripé é horrível. Mas isso é real. Mas eu paro de pensar nisso e passo a pensar nas pessoas com que eu posso contribuir. Então, aqui hoje, o que a gente está fazendo hoje? A gente não está preocupado aqui com a nossa iluminação. A gente está preocupado em trazer para as pessoas que estão assistindo a gente a nossa experiência para falar assim, olha... a gente sobreviveu, né? Não arrancou pedaço, o braço tá aqui, a mão tá aqui. Estamos sobrevivendo, né? Estamos sobrevivendo. E nem doeu, né, Jones? Nem doeu. Nem doeu. Se doeu, eu já esqueci. Se doeu, eu já esqueci. O que a gente cria que vai doer, na verdade, é muito pior do que realmente a dor, né? Não fazer é muito pior. Não fazer é muito pior. Obrigada, Henrique. E ainda tem... Me elogiando aqui, obrigada. E ainda tem... Já são os seguidores fiéis. E ainda tem mais, né, cara? Ainda tem mais. O mais doloroso do que tu fazer é tu ver alguém fazendo aquilo que tu gostaria. Às vezes tu tem uma ideia muito boa, mas tu não faz, por conta de tudo isso que a gente já falou aqui. E aí tu vê alguém fazendo. Tu vê alguém fazendo aquilo aí, essa ideia foi minha, eu tive essa ideia também. Mas é muito doloroso tu ver alguém executando uma ideia que tu teve e poderia ter sido bem sucedida se tu tivesse colocado a mão na massa. É interessante você falar isso, que isso é até um conceito de física quântica. As ideias, elas estão aí no universo. Às vezes está na nossa cabeça, mas se alguém pensou, outra pessoa pensou também. Quem executar primeiro é que vai levar o crédito, digamos assim, né? Ou não necessariamente vai ser quem executar melhor. Então não adianta a gente pensar que eu tive uma ideia, mas daqui a 2 anos eu coloco ela em prática. Não, daqui a 2 anos 5 pessoas já colocaram ela em prática ou mais. Já passou. Porque a ideia tá aí, ó. Tá aí. A física quântica explica. Isso aqui não é uma live sobre física quântica, mas a física quântica explica. Tem até um verdade, cara. sobre isso. Isso é algo assim que eu já vivi em outros projetos. Quando eu comecei a produzir conteúdos. Eu também já.
Quando eu comecei a produzir conteúdo jurídico, assim, no começo, eu tinha muita ideia de posts e tal, de linhas para seguir, e eu fui fazendo as coisas assim muito no feeling mesmo, sem método, sem comprar um curso para fazer. Isso também é uma coisa importante de se dizer. Tu não precisa de um curso para fazer nada. Tem tanto conteúdo bom disponível na internet. As pessoas ficam naquela onda do perfeccionismo, procurando, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer tal coisa. E tem conteúdo disponível aí para todo mundo fazer. E eu comecei a fazer, e eu comecei a ter umas ideias muito boas, mas não fazia. Tinha umas ideias muito boas, mas não fazia. E aí, a partir de um tempo, eu vi todo mundo começar a executar. E aquilo ficava, caramba, eu ficava ansioso com aquilo. Eu digo, caramba, eu devia ter feito isso. Eu pensei nisso ano passado. Eu pensei nisso há 6 meses atrás e não fiz. E aí, isso serviu para hoje. Aí eu tenho uma ideia, eu executo logo ela. A ideia do MVP está na veia agora. Eu tenho uma ideia, eu executo logo ela. Isso, para validar. O empreendedorismo é um jogo de otimização. Isso, tem que começar para poder melhorar e não o contrário. Isso é um ponto também, isso também é um ponto que muita gente que está começando a produzir conteúdo, quer gravar vídeo e não grava, é justamente porque as pessoas querem ficar boa para começar. Só que é o contrário, você tem que começar para ficar bom naquele negócio ali. E o que as pessoas esquecem, deixam de considerar, é que quem segue a gente, na verdade, eles querem saber mais da nossa jornada do que do nosso produto final, né? Isso. Também é uma mentira, é um auto-engano achar que eu preciso estar pronta. Por quê? Porque quem me acompanha quer muito mais saber dos percalços que eu tô passando, quer ver as pingas que eu bebo e o som que eu levo. Pra entender que a gente sabe determinada coisa, a gente não sabe tudo, mas sobre aquilo a gente sabe. E a gente também tem problema. Não é porque eu sei uma coisa que eu me sinto apta a passar esse conhecimento para o meu público, que eu não tenho problema, que eu não tenho que regravar a aula, regravar a story e refazer. Que eu não acho que tá ruim. Que eu não acho que tá ruim. Que meu tripé tá torto. Eu sempre acho que tá ruim. A diferença é que eu sou muito crítica, né? A diferença é que hoje, mesmo achando que tá ruim, eu divulgo. E o importante é melhorar. E aí vem o último ponto, porque a gente já tá entrando na parte final da live, né? O último ponto que eu anotei aqui, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é o quê? A síndrome do impostor. Se o pessoal jogar aí no Google sobre síndrome do impostor, vai ver, assim, pessoas extremamente famosas e conhecidas e aclamadas que sofrem da síndrome do impostor, mas nem por isso deixaram de fazer o trabalho delas. Eu não sei se o pessoal conhece a Hermione do Harry Potter, a atriz que faz a Hermione. Eu acho que é ela, se não me engano é ela. Ela sofria disso, ela achava que ela ia chegar no set de filmagem e ela é uma atriz maravilhosa, fez 7 ou 8 filmes, não sei, do Harry Potter, mais outros tantos filmes. E ela achava, todos os dias ela ia pra gravação achando pensando assim, hoje vão descobrir que eu sou uma fraude, hoje vão descobrir que eu sou uma fraude. A síndrome do impostor é isso. A gente acha que a gente não tem nada a acrescentar. A gente acha que não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente, que precisa conhecer mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, entender mais um pouquinho antes de passar para alguém. Mas aí a gente volta no porquê, né? Se a gente tem um porquê, é porque a gente já entendeu que a gente tem algo a contribuir. Que a gente tem algo a fazer que vai, ou a passar, que vai melhorar a vida de outra pessoa. Seja a vida pessoal, seja a vida profissional, seja o que quer que for. No meu caso, é a vida profissional, no seu também, né? A gente passa para melhorar a vida profissional. Isso, exatamente. Quando fala assim sobre eu acho que eu não sei o suficiente, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu lembro de uma analogia que eu vi, recentemente inclusive, que diz o seguinte, que o conhecimento, quando tu tá aqui produzindo conteúdo na internet, é como se fosse uma esteira de produtos. Tu tá aqui no meio, tu tá indo na esteira, tem gente na tua frente, mas tem gente atrás também. Então, quando tu vê uma pessoa que está à tua frente, sabe mais do que tu já naquele mercado ali, tu sente um impostor porque tu fala, cara, esse cara tem muito mais a contribuir do que eu, que estou começando. Só que tu não percebe que atrás de ti também vem gente que está aprendendo.
E talvez aquele conhecimento que tu tenha seja o suficiente para essa pessoa destravar e começar. É tipo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Óbvio que existem pessoas que estão há muito mais tempo no mercado falando sobre como perder a vergonha de aparecer na internet. Mas aquilo que eu já aprendi aplicando, aquilo que tu já aprendeu aplicando, ajuda as pessoas que também que começaram depois da gente, que estão ali depois da gente, que começaram a consumir o conteúdo agora, que descobriram o que dá para fazer aqui na internet o conteúdo agora. E é importante a gente pensar assim, porque se a gente ficar se comparando com quem sabe mais, a gente sempre vai achar que é uma fraude, vai sempre achar que é um impostor, a gente vai sempre achar que sabe pouco daquilo. A pessoa que sabe mais, ela mais que a gente, mais qualquer pessoa, porque todo mundo tem alguém que, referencialmente falando, sabe mais, né? Que ela. A pessoa que sabe mais, ela também necessariamente tem menos tempo. Então, a gente tem que usar o que a gente tem a nosso favor. Então, digamos assim, eu sei de um determinado assunto, mas o fulano de tal sabe mais do que eu. Só que por ele saber mais do que eu, ele tem menos tempo para entregar para a audiência do que eu. O que eu vou usar a meu favor? Enquanto eu me aprimoro mais ainda, enquanto eu adquiro mais conhecimento, eu vou dedicar mais tempo para a minha audiência. Eu vou dar um olhar mais atento, um olhar mais individual. E isso, às vezes, até contribui mais, sabia? Às vezes a gente não considera isso, mas o olhar atento, o olhar individualizado, às vezes ele contribui até mais do que o próprio conhecimento. Então a gente não pode deixar a síndrome do impostor, de achar que a gente não tá bom, que a gente nunca vai estar bom, que a gente não é bom o suficiente. Não sabe o suficiente. E existe uma questão também que é muito importante para determinar que tu não é uma fraude, que tu não é um impostor e que tu pode falar sobre aquilo que tu gosta, aquilo que tu estuda, aquele conteúdo que tu pretende produzir aqui, que é tu saber que quanto mais você estuda de um determinado assunto, menos você acha que sabe sobre ele. Também Só que se tu já passou mais de um ano estudando sobre determinado assunto, é bem provável que tu saiba mais do que ele, do que 99% das pessoas. E isso foi um estudo que eu li, um artigo recentemente, eu não sei exatamente quem escreveu esse artigo, mas eles diziam que quando uma pessoa passa mais de um ano estudando sobre alguma coisa, é bem provável que ela saiba sobre aquilo mais do que 99% da população mundial. Então, tem que estar ciente que se tu está estudando muito um determinado assunto, é bem provável que tu saiba demais e ache que sabe de menos, porque tu vai descobrindo cada vez que existe mais profundidade. Né? Tá comparando. Aí tu fica indo mais profundo naquele assunto, mas o que tu pode ensinar sobre aquilo que tu já aprendeu é muito importante, porque a maioria das pessoas não sabe o básico, e o que tu acha que já é básico, que não vai acrescentar nada para as pessoas, é aquilo que ela está precisando ouvir para começar. Sobre a síndrome do impostor, eu mesma já passei um pouco por ela, e acho que até hoje ainda passo um pouco. Eu acho que é para sempre que a gente passa por isso. Talvez. Em termos de solução para isso, eu tenho 2 soluções práticas para passar para o pessoal aqui. É óbvio que para a síndrome do impostor, que é um assunto extremamente estudado, muita gente fala sobre isso, existem várias soluções. Ou vários tratamentos, digamos assim. Eu tenho 2 que eu fiz e que me ajudaram muito. Tá? E o pessoal, se tiver interesse em pesquisar, pode pesquisar mais sobre isso depois, porque com certeza tem outras soluções. A primeira é conseguir olhar para as minhas pequenas conquistas, pequenas, não estou falando de grandes, estou falando de pequenas conquistas e me alegrar por elas e me parabenizar por elas. Isso manda uma mensagem para o cérebro de que eu fui capaz, de que eu consegui, de que eu tive uma conquista, de que eu não preciso escalar o Monte Everest para ter uma conquista. Eu posso andar na minha garagem com a bicicleta de rodinha, também é uma conquista. E o segundo ponto foi o que estava me travando muito. Chegou um dia que eu olhei e falei assim, gente, eu não estou fazendo nada. Olha só como a nossa cabeça engana a gente. Eu olhei e falei, eu não estou fazendo nada. Por quê? Porque eu não via grandes resultados. E aí o meu cérebro traduziu como eu não estou fazendo nada. O que eu comecei a fazer?
eu comecei a pegar a minha agenda de papel mesmo, na mão, assim, no canetão. E tudo que eu fazia eu colocava na agenda. Não era o que eu ia fazer, era o que eu tinha feito. Então eu colocava lá assim, ó. Parece besteira, gente, mas tenta em casa. Se você sofre dessa síndrome, tenta em casa que você vai ver que ajuda. Lavei roupa. Lavei louça. Enviei 5 e-mails. Corrigi 7 contratos. Terminei o relatório do mês. E aí, quando chegava no final do dia, eu comecei a colocar até assim, olha. Terminei de assistir a temporada tal da série tal. Eu sei que isso não é uma conquista. Eu sei que isso não é uma conquista. Mas, o que eu queria dizer pro meu cérebro? Que eu não estava à toa, eu não estava parada. Eu estava em movimento, eu estava fazendo alguma coisa. Né? Eu estava produzindo. E aí eu colocava lá, assisti aula número tal do curso tal. Sabe? Apliquei tal coisa, melhorei a ferramenta tal. E aí eu consegui olhar e falar assim, olha, eu não tô à toa não, porque até meus domingos estavam cheios, sabe? Então, assim, foi uma finalizando aqui, que a gente já falou mais que o homem da cobra, eu, né? Me ajudou muito. Parece besteira, mas não foi besteira. Me ajudou muito. Essa questão de comemorar pequenas vitórias é o que te faz ter combustível para continuar também. Uma coisa que eu faço é quando alguém comenta algum post meu ou manda um direct para mim dizendo que gostou de alguma coisa, eu dou um print naquilo e deixo salvo ali. E depois eu vou dar uma olhada, naquilo ali. Então, eu sinto que aquilo que eu estou fazendo, o conteúdo que eu estou produzindo, ele está ajudando algumas pessoas. Não está ajudando milhares de pessoas, mas está ajudando uma pessoa ali. Então, essa questão de comemorar as pequenas vitórias é muito importante para te ter certeza de que o teu conteúdo ele está atingindo alguém, está ajudando alguém e tu não é uma fraude. Tu é uma pessoa que está começando, exatamente. E uma coisa que tu está falando sobre exercício para melhorar nessa questão da síndrome do impostor, que eu costumo sempre dizer para as pessoas que vão começar. Se você está começando numa coisa, não tem que pagar de autoridade naquele assunto. Você precisa falar que você está começando para ficar leve, para ser leve. Você não tem problema nenhum em documentar a tua jornada. Inclusive, até o Gary Vee, que é um dos maiores produtores de conteúdo do mundo, até fez um post sobre isso. Ele diz, documente, não crie. Porque se tu documentar a tua jornada, tu não vai ter vergonha de aparecer, de errar. Tu não vai ter aquele medo de ser um impostor, de achar que é uma fraude. E tu vai gerar uma conexão com as pessoas que também estão começando junto contigo. Elas vão se sentir motivadas pelo fato de tu também estar na mesma jornada que elas e estar mostrando a cara ali. Então, como o ponto central dessa live é fazer as pessoas perderem o medo de se expor, o ideal é que elas sejam elas mesmas e elas mostrem aquilo que realmente está acontecendo. Eu estou começando, vou mostrar que eu estou começando. Eu já sou um expert no assunto, vou mostrar que eu sou um expert no assunto. Mas sempre fazer aquilo que é real. Isso, sempre fazer aquilo que é real naquele momento. E sobre isso, eu trouxe 2 livros. O primeiro era O Ego é Seu Inimigo, que é muito bom para quem quer começar a produzir conteúdo. E o segundo é esse aqui, é o Detonando, do Gary Vee. O Gary livro que ele documenta a jornada inteira, né? Ele documenta até o que ele fala na rua. Grava tudo, cara. É incrível isso. Excelente. É incrível como é libertador isso quando tu começa a gravar vídeos. Quando tu começa a documentar, tu começa a te sentir cada vez mais leve, mais livre para falar. Ele faz quase um reality show da vida dele, né? Isso aí é muito bacana. A gente quer estar assistindo ali. Nós, seres humanos, a gente sente muita atração por ver reality shows, né? Ver os bastidores das pessoas. E, cara, isso é muito bacana, porque além de ser um conteúdo também, gravar os bastidores é também um conteúdo, é uma forma de tu te expor de uma forma mais leve. Não só tendo aquele conteúdo técnico, prático, aplicável. Quando tu te expõe de uma forma mais leve... Dá pra mostrar até os erros, né? Dá pra mostrar até... Isso, a gente gosta de ver. Eu não sei se você chegou a ver, quando eu comecei a estudar conteúdo para produzir conteúdo aqui no digital, eu assistia muitos vídeos gratuitos da Hotmart.
no Não, YouTube. isso eu não vi. E ao final de todos os vídeos tinham os erros de gravação. Ah, E eu legal. gostava de chegar no final e ver os erros de gravação. Eu me sentia mais próximo daquelas pessoas. E a gente tem tanto medo de mostrar os nossos erros, sendo pequenininho, e uma empresa gigante mostrava os erros das pessoas que trabalhavam lá Quando dentro. eu for gravar o meu vídeo, meus vídeos com profissionais, eu vou fazer os meus erros de gravação também, que é muito legal. É muito bacana, é muito bacana. legal. Conecta muito, aproxima as Humaniza pessoas. muito. Humaniza muito. Aproxima as pessoas. É porque se tu for perfeito demais, essa questão do perfeccionismo, a gente irreal, na década de 90 era um marketing que vendia muito, aquele marketing da família feliz, família Brilux e tal. Mas hoje a gente não quer mais isso. A gente quer a realidade, a gente quer ver os erros, a gente quer ver as pessoas cometendo erros que a gente também comete, da vida real mesmo. E isso é muito bom. Então, se tu tá gravando um vídeo, um stories ali, saiu um errinho, cara, não te preocupa, isso é um bônus pro teu negócio, é um bônus pro teu conteúdo. É verdade. Não pode ter em excesso. Jones, vamos perguntar aqui pro pessoal que eu acho que vai derrubar a gente aqui. Beleza, Se alguém tem beleza. alguma dúvida, se alguém tem Ou alguma quer dúvida, acrescentar. fale agora ou cale-se para sempre. Eu quero finalizar com uma frase que eu trouxe aqui pro pessoal para fechar com chave de ouro. Que eu gosto muito, porque eu gosto muito de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Uma frase do... Ninguém tem dúvida? Kelly, vamos fazer uma live. Tem um grupo de liderança. Seria bom, legal. Seria bem legal falar sobre isso. Fico feliz, agrego demais no grupo. Bora, eu aceito. Nossa, eu já fiz live sobre Na hora. vou fazer uma sobre Enneagrama. Adoro tudo. Disque, tudo isso eu gosto. Massa. Mas a frase que eu trouxe pro pessoal, anotem aí no coração. É uma frase de Santo Agostinho. Ele fala: conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu acho que tem muito a ver aqui com o que a gente veio trazer pro pessoal. Eu espero que o pessoal tenha gostado. E obrigada pelo convite. Eu queria finalizar dizendo que isso aqui, existem muito mais coisas para falar que podem te ajudar a destravar e começar a gravar o vídeo e perder a vergonha. Mas o que a gente trouxe aqui hoje é uma coisa da nossa vivência, aquilo que ajudou a gente. Então é muito bom tu aprender com quem também está fazendo, trilhando a mesma jornada. Então o pessoal que está assistindo a live, quiser me seguir lá, @JonesXavier, a Carol depois eu vou compartilhar um print dessa tela aqui, vou até tirar um print aqui logo. Para depois a gente conversar mais sobre esse assunto, porque isso é algo que, a partir de agora, é uma realidade. Gravar vídeos para quem produz conteúdo é uma realidade que não tem como voltar atrás, é daqui para frente. E eu queria deixar só essa indicação aqui. Cara, se vocês puderem comprar esse livro, comprem esse livro, que ele vai ajudar muito, muito mesmo. Não só na questão da produção de conteúdo, mas para a vida mesmo. É isso aí, adorei, Jones. Obrigada pelo convite. Beleza, Carol. Até a Vamos próxima. fazer outras. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, galera. Valeu.